Eu estarei repetindo o versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores ou exatores, porque conheci as suas dores. Eterno e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, que estamos, ó Senhor, ó Pai, nesta noite, ó Pai de campanha, Pai, noite, ó Deus, ao qual estamos, ó Senhor, ó Pai, ó Senhor amado, Senhor querido, diante de Ti, Pai, para bendizer, adorar, glorificar e exaltar o Teu nome, Pai. Senhor, fala conosco, Senhor, nesta noite, Senhor, e traga sobre nós o Teu querer, a Tua vontade, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai. Por isso eu coloco em Tuas mãos as nossas vidas, ó Pai, e eu clamo pelo Teu poder, pela Tua soberania, pela Tua glória, pela Tua majestade sobre as nossas vidas, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Tome teu assento, dando uma rica salva de palmas para o Rei Jesus. Aleluia. Nós estamos numa campanha 5 ações de Deus, e nós estamos na terceira ação de Deus hoje. 5 ações de Deus para a minha vida, para a tua vida, no ano de 2016. São ações ao qual nós não podemos deixar de clamar a Deus. São ações na minha vida e na tua vida que no ano de 2016 nós não podemos dispensá-las. Nós temos que clamar. A Bíblia Sagrada traz para mim e para ti uma grande opressão sobre o povo hebreu, e a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti no versículo ao qual eu e você lemos, os próprios Senhor nosso Deus dizendo para Moisés, o próprio nosso Deus falando com Moisés e mostrando para Moisés que ele havia visto, Deus havia olhado e visto, ele viu atentamente a aflição do seu povo. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que esse olhar de Deus atentamente nos traz a entender que Deus observou o povo hebreu. O povo hebreu foi observado, não foi meramente uma visão passageira. A Bíblia Sagrada nos diz no livro de Salmos que os olhos do Senhor estão atentos. Os olhos do Senhor estão atentos. A Bíblia Sagrada nos mostra que os olhos do Senhor, eles estão sobre a terra. Pedro, ele disse para o Senhor Jesus Cristo, numa certa ocasião, ele disse a Jesus, o Senhor Jesus viu a multidão indo embora, e ele olhou para os discípulos, e alguns dos 70 que tinham sido chamados, acharam que a mensagem de Jesus era uma mensagem um pouco dura, uma mensagem que bateu ali com a realidade daquilo que eles estavam vivendo, e eles olharam agora para Jesus, agora com os olhos aflitos, e Jesus Cristo agora olha para os discípulos, vê alguns dos 70 enviados virando as costas e no meio da multidão indo embora, e agora Pedro agora olha para os olhos de Jesus, e Jesus olha para os olhos dos 12 discípulos e para Pedro, e Jesus fala para os 12 discípulos, se vocês quiserem ir também, podem ir, a multidão já está indo, pode ir embora. O que Jesus Cristo estava dizendo para os 12 discípulos e para o restante da multidão que estava ficando era, eu não vou mudar o ensinamento do reino de Deus por causa deles ou por causa de vocês, mas vocês vão ter que se enquadrar dentro do ensinamento do reino de Deus para que vocês possam ser abençoados. Era isso que Jesus estava dizendo. Olha, eu não vou fazer para agradar, porque se eu fizer para agradar, eu não estou trazendo o reino do céu para a terra. E aí Jesus Cristo vai e diz para os discípulos, olha, se vocês quiserem ir embora também, pode ir embora. A multidão já está indo embora porque achou muito dura a palavra, achou muito duro o ensinamento, pode ir embora. Aí Pedro agora olha para Jesus e Pedro diz algo agora que marca os ensinamentos de Jesus Cristo. E marca a vida de um cristão que sabe o que quer. Pedro agora olha para Jesus e Pedro diz, para onde nós iremos? Não vamos embora.
Se a palavra foi dura, se o mestre arrochou um pouquinho o nó, se o mestre trouxe nós para a correção, se o mestre nos trouxe mais um pouquinho para refletir e pensarmos nos nossos atos, nas nossas atitudes, se o mestre nos trouxe a pensar um pouquinho nos nossos ideais, é porque o mestre tem uma coisa boa para nós. Para onde nós iremos? Se eles estão indo embora, deixa eles ir, porque só tu tem palavra de salvação. Se a tua palavra foi dura, é porque o Senhor está tentando nos salvar de alguma coisa. Para onde nós iremos, mestre? Se só tu tem a palavra de salvação, só tu tem a palavra. Para onde iremos? Se só os teus olhos estão sobre nós. Aí Pedro ainda diz, olha, se nós formos embora, se nós subirmos no mais alto monte, lá os teus olhos estarão. Se nós descermos até o mais profundo, eles estão indo embora. E se nós formos embora também, mestre, para onde nós iremos? Se os teus olhos estão em todo lugar, então é melhor ficar contigo, mestre. Porque se nós subirmos no alto monte, lá os teus olhos estão. Se nós descemos à terra, profundeza da terra, lá os teus olhos estão. Se nós descemos ao mais profundo do abismo do mar, lá os teus olhos estão. Se subirmos aos mais altos das nuvens, lá os teus olhos estão. Para onde iremos? Se os teus olhos estão sobre toda a terra, e só tu tem a palavra de salvação. Os olhos do Senhor estão olhando para a minha vida e para a tua vida. Mas quando eu vejo no livro de Êxodo, capítulo 3, a Bíblia Sagrada mostrando para mim e para ti, que o Senhor, nosso Deus, olha para Moisés e fala, Moisés, eu estou vendo atentamente. Ver atentamente é como você, é a mesma coisa de você estar sentado numa sala, assistindo um filme. Pense aí, aquele filme que você gosta, aquele seriado que você acha bacana, e você está assistindo, você está ali com a tua mente focada, você está ali, aí de repente o filme que você está assistindo ali, tem uma pausa nele para um intervalo, você já fica afoito, porque você estava muito concentrado naquele filme. Ou se o filme não tem interrupção nenhuma, se alguém te interrompe você fica agoniado, porque você estava muito concentrado ali naquela cena, no filme, em tudo que estava. Você estava assistindo aquele filme, você estava preso com a tua mente estava voltada lá para dentro. Quando o Senhor diz para Moisés que o Senhor estava vendo atentamente, é porque o Senhor estava assistindo atentamente. Os olhos do Senhor estavam assistindo. Deixa eu dizer algo para ti, 2016, os olhos do Senhor já estão te assistindo. Deus está te assistindo. E se Deus está te assistindo, pode ter a certeza absoluta de algo na terra. Jamais Ele vai deixar passar desapercebido diante dos olhos dele, algo ao qual vai te levar você a situações difíceis na terra. Porém, ele pode até permitir que você passe por algumas situações conturbadas na terra, mas os olhos dele estão te assistindo, porque ele sabe qual é o momento certo de tomar uma ação contigo na terra, de mover o sobrenatural ao meu e ao teu favor. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que os olhos do Senhor estavam vendo atentamente a aflição do seu povo no Egito. E a Bíblia Sagrada diz, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exaustores, ou dos seus perseguidores, dos seus opressores, tenho eu ouvido, eu tenho escutado o clamor. Quando eu e você olhamos e vemos Deus dizer que Deus está escutando o clamor, é porque passou de meras palavras, passou de mero agradecimento, mas chegou a clamor. Chegou ao clamor. Quando chega ao clamor é porque a pessoa não está aguentando mais. A pessoa ela vai para o clamor quando ela não suporta mais aquela situação. Ana foi clamar aos pés do altar, na presença do sacerdote Eli, porque ela não aguentava mais o sofrimento com Penina. Agar manda Ismael ir um pouquinho mais para frente e clama a Deus misericórdia para não ver o menino morrer.
porque ela não aguentava mais aquela situação, e ela não ia, ela já sabia que a sua estrutura emocional não aguentaria ver Ismael morrer no sol escaldante. Então ela clama. Jó, ele clama a Deus, porque ele não está aguentando mais tanto sofrimento sobre a vida dele, tanta coisa que veio sobre a vida de Jó. Então Jó começa a clamar, e aí ele tira o clamor. Eu costumo dizer que a oração e o clamor tem um pouquinho de diferença, porque a oração nós fizemos aqui agora, mas clamor você faz quando você sente aí o teu espírito gemer dentro de ti. Aí você vai para a boca no pó, para o clamor. E deixa eu dizer algo para ti, clamor é algo ao qual chama a atenção de Deus. O cego de Jericó clama, filho de Davi, tenha de misericórdia. Era um clamor, gritando, clamando. Davi, quando Davi vê o seu filho com Betseba, quando Davi vê ali que o seu filho ali estava prestes a morrer, o menino estava para morrer, Betseba era o primeiro filho, e era o filho ao qual Davi veio de uma consequência de erro. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que Davi, ele vai para um clamor. Sabe qual que era o clamor de Davi? Davi ficou deitado, porque Davi orava com a cara no chão, deitado, com os braços sobre a cabeça, com as pernas abertas, de entrega, uma oração de entrega, com a cara no chão. E Davi ficou sem tomar banho, Davi ficou sem comer, e Davi ficou sem beber água, jejum total. E Davi ficou ali, com a cara no pó, dentro do templo, orando a Deus, pedindo a Deus pela vida do filho. Davi só se levantou dali, daquele clamor, quando os seus criados, um começou a cochichar do lado do outro e dizer: olha, nós precisamos avisar que o menino já morreu. E agora? Aí Davi percebeu que eles estavam querendo avisar algo para Davi, e eles estavam com receio de avisar: olha, o rei já está mal, o rei já está numa entrega agora no altar, com a cara no pó, deitado, em jejum, clamando a Deus pela vida do menino. Se nós dermos a notícia que o menino morreu, o que vai ser do rei? Porém foi ao contrário, porque Davi estava clamando a Deus. Quando Davi fica sabendo da notícia: olha, não resta mais esperança, o menino morreu, o que Davi faz? A Bíblia mostra para mim e para ti, no livro de Samuel, no livro de Crônicas, que Davi, ele se levanta, Davi, ele vai tomar um banho, Davi, ele troca as suas roupas, e Davi manda preparar agora um banquete. Olha, prepare pão para mim comer, prepare aí comida para mim, porque eu vou comer agora. Sabe o que Davi está dizendo? Até aqui eu clamei, se Deus não fez, vou eu me levantar e vou marchar na terra, porque vai aparecer outros clamor para mim clamar, vai aparecer outras situações na minha vida que eu vou ter que clamar, E quando eu vejo a Bíblia Sagrada mostrando para mim e para ti no livro de Êxodo que o povo estava clamando a Deus, é porque as orações do povo do Egito não era mais somente oração de quem está pedindo algo para Deus, mas as orações do povo ali no Egito era tão intensa devido à situação a qual eles estavam vivendo, que eles começam a clamar. E eu não sei o que você clamou a Deus no ano de 2015, mas eu quero profetizar na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que o teu clamor subiu até o trono de Jeová. Porém nós estamos no terceiro dia dessa campanha, e o terceiro dia da campanha, a Bíblia Sagrada nos mostra que o Senhor nosso Deus, Ele conheceu as dores. Conhecer as dores. O Senhor, Ele avistou atentamente, então o Senhor ficou ali assistindo a situação ao qual eles estavam. O Senhor assistiu a tua situação em 2015, viu? O Senhor assistiu. O Senhor, além de estar assistindo, o Senhor escutava ali o clamor que subia. E à medida que o Senhor escutava o clamor, a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que o Senhor conheceu as dores ao qual eles estavam tendo no Egito. Quando eu vejo o Senhor dizendo para Moisés: Deus
falando: olha, Moisés, eu conheci a dor do meu povo, eu estou conhecendo a dor. Eu começo então a entender o que o salmista, no Salmo de número 139, o salmista ele deixou escrito. A Bíblia Sagrada nos mostra no Salmo de número 139, no versículo 11 em diante, e mais especificamente no versículo 16 e no versículo 17, aonde o salmista Davi vai e diz: Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. Aí o salmista ele chega no versículo, se não me falha a memória, 16. Salmo número 139, versículo 16. O salmista ele diz, é 16. Depois dele ter mostrado a magnitude de Deus no céu, tão distante, e ao mesmo tempo tão perto, porque tem estrelas que estão a centenas, a milhares aí de distância, a luz da terra, quilômetro-luz, longe. E Deus lá no alto céu, Ele olha para a terra, Ele encontra eu e você. Você sobe dentro de um avião, você pega um avião, quem andou aqui de avião sabe o que é isso. Quando o avião sobe, o avião está lá em cima, ele vai subindo, e antes dele pairar onde o operador lá da torre manda ele ficar não sei quantos pés e tal, por causa do tráfego aéreo, ele chega a um determinado lugar, que ele fica lá não sei quantos pés da terra, que você olha, você não consegue ver. Aí você só consegue ver o que está aqui embaixo na terra quando começa a pousar. Que aí ele começa a baixar, ele vai abaixando de nível, ele vai abaixando, até ele chegar numa determinada quantidade lá de altura de pés, aonde já está abaixo ali das nuvens. Aí você começa a ver as nuvens abrindo, aí você começa a enxergar, você começa a ver. Aí você vê o rio, um risco. Aí você vê as casas muito pequenas, os prédios muito pequenos. Os seres humanos, as pessoas, você não consegue ver direito, não consegue ver. Carro nas estradas, é como se você olhasse um grão de feijão, um grão de arroz. Agora imagine agora Deus lá no teu alto sublime trono, na sua glória, na sua magnitude, e Ele olhando para a terra, e Ele enxergando dentro de mim e dentro de ti. Imagina agora Deus agora olhando para dentro de mim, dentro de ti, e falando para mim e para ti: eu te conheço, eu conheço o teu deitar, eu conheço o teu levantar, eu conheço você, eu conheço quando você levanta pela manhã, eu te conheço. Imagina agora Deus agora olhando lá do alto céu e olhando aqui para a terra agora. Eu não sei se todos os irmãos já tiveram essa experiência, mas muitos aqui já tiveram a experiência de ver aí nas redes sociais, aí os caras pegam lá do satélite, que está lá na casa da parafuseta, lá em cima, lá longe, aí eles pegam lá do satélite e vem puxando dentro do satélite, vem puxando, aí vem entrando, vem passando pelos planetas, vem passando pela galáxia, aí chega ali no globo terrestre, vai entrando para dentro do globo terrestre, vai indo, até chegar aqui num ser vivo. Aí vem lá numa plantinha, aí da plantinha passa, pega lá um negocinho, do negocinho vai entrando para dentro, até chegar lá dentro de um átomo, lá dentro, lá do negocinho. Aí você olha essa viagem. Aí eu fiquei olhando esses dias, eu falei assim é os olhos de Deus. Deus lá do alto céu, Ele bate o olho e Ele consegue ver. E aí o olho dele vai atravessando, daí Ele olha. E aí Ele conhece eu e você. Aí Ele conhece a minha e a tua vida. Por isso que Deus diz para Moisés: eu conheci as dores. Aí o salmista vem e diz:
Olha que interessante no versículo de número 16. Os teus olhos viram o meu corpo. Deus, os teus olhos viram o meu corpo. Mas não foi esse corpo aqui não. Não é esse corpo aí. Porque esse corpo aqui ainda está fácil de ver. Está gordinho. Daqui a pouco vai engordar um pouco mais. Né? Esse corpinho aí está fácil de ver. Sabe qual é o corpo que ele está dizendo? Ele está dizendo no versículo de número 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ainda informe. Ele está dizendo: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas as coisas foram escritas, aos quais ainda sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Antes de ter qualquer tipo de formação, antes de ser gerado no ventre da tua mãe, o Senhor te avistou, o Senhor viu você ainda informe. É muito tremendo quando nós encontramos uma mensagem como essa, de nós termos a certeza, isso é fé, de que Deus conhece você antes de você ter sido formado. Se Ele te conheceu antes de você ser formado dia após dia, se Ele te conheceu antes das coisas virem acontecendo na tua vida, pode ter a certeza absoluta que as tuas dores, Ele já conheceu ela. Pode ter a certeza absoluta que as tuas dores, Ele já conhece elas. Pode ter certeza que aquilo que foi dor sobre a tua vida em 2015, em 2016 o Senhor vai fazer brotar alegria, o Senhor vai fazer brotar regozijo, o Senhor vai fazer brotar sobre a tua vida a bênção, em nome do Senhor Jesus. Por isso que o Senhor diz para Moisés: Moisés, eu conhecia as dores. Eu conhecia as dores do meu povo. Porque antes que eles fossem gerados, no ventre da mãe, eu já conhecia eles. Eu já conhecia a estrutura deles. Eu já conhecia o que eles iriam precisar. Eu já conhecia Moisés. Eu já sabia, Moisés. Por isso descansa no Senhor, porque 2015 o Senhor está preparando para ti coisas grandes. Descansa no Senhor, porque o Senhor vai te visitar em 2016, melhor dizendo. 2016 o Senhor vai visitar a tua vida, porque o Senhor te conheceu, Ele te conhece. Ele te conhece. O que me chama a minha atenção não é só o salmista ou Davi dizendo que os olhos do Senhor viu ele ainda informe. O que chama minha atenção é o que Deus disse para Jeremias. O que Deus fala para Jeremias me chama minha atenção e me faz crer que o Senhor conheceu a minha e a tua vida. O Senhor conhece. O Senhor conheceu aquilo que foi aflição para mim e para ti em 2014, 2015. O Senhor conheceu, o Senhor conhece. Porque Davi está dizendo que os olhos do Senhor viu ele informe. Mas dá uma olhada em Jeremias para você ver o que é que Deus fala para Jeremias. Aí agora não é mais agora o salmista salmodiano. Agora é Deus falando com o profeta. Deus falando agora com Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Aí Deus vai e diz, capítulo 4, para que você venha saber que é Deus que fala com Jeremias. Não é Jeremias que está falando para com Deus. Então saiba de uma coisa hoje, não é o bispo Natan que está falando contigo hoje. Quem está falando contigo é Deus. Quem está falando contigo é o Espírito Santo do Deus Altíssimo. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti no capítulo 1, no versículo 4. Assim veio a palavra do Senhor dizendo. Assim veio a palavra de quem? Do Senhor. Então descansa, porque Deus está falando que Ele te conhece. Deus te trouxe aqui hoje para Ele falar para você: eu te conheço, homem, eu te conheço, mulher, eu te conheço, eu conheci as tuas dores, eu conheci a tua aflição, eu conheci o teu gemido, eu conheci você que ficou aí na expectativa de ver a promessa se cumprir. Eu te conheci na terra dos gigantes. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti, no versículo 5, depois do anunciado, e diz a palavra do Senhor, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo:
antes que eu te formasse no ventre, antes que eu te formasse no ventre da tua madre, da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísse de lá, te santifiquei como profeta das nações. Ei, o que Deus está dizendo é que Ele tem um plano sobre a tua vida. Não vai ser dor, não vai ser gemido, não vai ser prova, não vai ser angústia, não vai ser acusação, não vai ser levante, não vai ser perseguição, não vai ser fome, não vai ser peste, não vai ser nudez, não vai ser escassez, não vai ser nada nessa terra que vai impedir o plano de Deus na tua vida. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano na tua vida, homem. Deus tem um plano na tua vida, mulher. Alegra o teu coração, porque Ele te conhece na terra. Alamandarava sede canabra sub, te calamandarava sou de mantuí. Ele te conhece. Ele te conhece. Vire para teu irmão lá, profetiza na vida dele. Ele te conhece. Ele te conhece. Ele te conhece. Ele te conhece. A melhor coisa nessa terra é você ser conhecido por Deus e não reconhecido pelos homens. Porque o mesmo homem que te reconhece é o mesmo homem que vai tacar pedra em você. Porque o conhecimento do homem chama-se reconhecimento e sucesso. E o sucesso é passageiro. Mas o conhecer de Deus chama-se triunfo. E quem triunfa com Jesus vai longe. Vai longe. Por isso 2016 o Senhor quer colocar você a triunfar. O Senhor quer colocar você em triunfo na terra. Não importa qual é a situação ou qual vai ficar o país. Não importa qual é a situação vai ficar o continente americano, sul-americano. Não importa como vai ficar o continente europeu e o continente norte-americano, que é onde está concentrado ali um poder aquisitivo melhor. Não importa como vai ser. O que importa é que Deus conhece eu e você. Se Deus conhece eu e você, fechou, acabou. Acabou. É como se fosse o ditado popular: a tampa da panela certa. Deus te conhece. Ele conhece, Ele sabe como Ele vai colocar a situação na minha vida e na tua vida. Ele sabe como Ele vai mover os céus de glória em prol de mim e de ti. Ele sabe como Ele vai mandar os anjos dEle trabalhar ao meu e ao teu favor. Ele sabe como Ele vai trabalhar na estrutura do meu e do teu coração. O Senhor conhece a minha e a tua vida. Se Ele conhece aquilo que você conhece, o que você faz? Aquilo que você conhece. Tem donas de casa que conhecem demais ali a cozinha. Aquilo que você conhece, você faz o quê? Você não é assim? Aquilo que você conhece, você domina. Algumas pessoas têm um conhecimento bom em algumas áreas e eles fazem o quê? Eles dominam aquela área, certo? Ou eu estou errado? O evangelista William conhece contrabaixo. Aí ele domina o baixo. Estou errado, William? Tá certo? Não é assim? A pastora Leila conhece de venda de roupa. Aí ela domina a venda de roupa. As irmãs da igreja aqui ficam tudo enrolada, né? Domina. Conhece. O presbítero João Luiz conhece de posto de gasolina. Falou posto de gasolina, ele conhece. Conhece tudo. Conhece até coisas que você não sabe. Conhece. Por que ele conhece? Porque ele domina. Ele domina lá, então ele conhece. A Regiane trabalha no consultório de dentista. Ela tem um conhecimento ali. Ela tem um conhecimento dentro do consultório. Aí ela tem profissionais que trabalham junto com ela ali, que formação para ela também. Aí ela faz o que com todo aquele conhecimento? Ela domina. Sabe o que eu quero dizer para ti? 2016 já começou para ti. Deus já está dominando a situação na tua vida. Deus te conhece. Deus te conhece. Deus te conhece. A situação da tua vida, como diz aí fora aí o linguajar, aí vamos usar o linguajar de falar, está dominado. Deus já dominou. Deus dominou já a situação da tua vida. Deus já dominou, já está dominado. Deus dominou a situação da tua vida. Ainda que você ainda não tomou posse do que está escrito lá no livro de Gênesis, aonde Deus deu uma ordem para Adão, para Eva. E é uma promessa de Deus. Deus, ele foi claro. Deus disse para Adão: dominai
Ainda que algumas situações na sua vida, em 2014, 2015, você não conseguiu dominar. Você olhou e você falou: Senhor, faltou habilidade para me dominar. Senhor, faltou conhecimento para me dominar. Senhor, faltou em mim algo, Senhor, para me dominar essa situação. E eu não consigo dominar a situação. Eu venho como profeta de Deus dizer para ti: Deus conhece. E se Deus conhece, Ele é o dono da perfeição e Ele vai dominar por ti. Ele vai dominar situações na minha e na tua vida. Por isso eu quero profetizar na tua vida. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Se o Senhor te conhece, se o Senhor me conhece, ainda quando eu e você éramos informes, quando eu e você ainda estávamos ainda a ser gerado no ventre da minha mãe, no ventre da tua mãe, e o Senhor conheceu a minha vida e a tua vida, o Senhor conhece eu e você, o Senhor, Ele sabe o que eu e você estamos precisando, o Senhor sabe aonde eu e você precisamos de uma atuação dEle tremenda na terra, o Senhor sabe o que Ele precisa fazer ainda. Escute o que eu estou dizendo, o Senhor conhece. Se o Senhor conhece, Ele sabe o que Ele precisa fazer ainda em 2015. O ano não acabou ainda. Ainda temos ainda uns dias aí na terra ainda para viver e ainda dizer: o Senhor me conheceu e o Senhor mudou situações em 2015 para que em 2016 eu viesse dizer: eu estou sendo dominado pelo Criador. O Criador dominou a minha vida. Feche teus olhos, eu quero profetizar sobre a sua vida. Meu Deus, meu Pai, eu venho, Senhor, colocar diante das tuas mãos, Pai. Senhor, eu apresento, Senhor, o restante, Senhor, dos dias, ó Senhor, de dezembro, Pai. Ó Deus, eu venho colocar diante das tuas mãos agora, Jeová. Senhor, tu sabes, ó Senhor, a necessidade do teu povo, Pai. Senhor, tu sabes o que teus filhos têm passado, Pai. Oh Deus, o Senhor viu os teus filhos, o Senhor ouviu os teus filhos, e o Senhor conhece, Pai. O Senhor conhece, o Senhor, a angústia, o Senhor conhece a dor, o Senhor conhece a aflição, o Senhor conheceu, o Senhor, aquilo ao qual os teus filhos, ó Pai, olharam, Pai, e disseram: aonde está o meu Deus? Aonde está o meu Deus? Aonde está o guarda de Israel? Ah, Deus, eu venho colocar em tuas mãos neste momento, Pai. Oh Deus de Israel, Deus poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus, tu conhece a vida desse homem, tu conhece a vida desta mulher, Pai. E eu te peço neste momento, Pai, envia os teus anjos agora, Jeová. Envia o recurso do céu, Pai. Oh Deus, eu venho pedir a ti, Senhor, abala, Senhor, as estruturas, ó Pai, do céu e da terra, Pai, porque o Senhor conhece a tua filha. Deus, o Senhor viu o gemido da tua filha, Pai, lá dentro do lar, ó Pai. O Senhor viu a aflição da tua filha. Ó Deus, o Senhor conheceu, Senhor. O Senhor conheceu a situação que a tua filha viveu em 2015. Eu peço a ti que o Senhor venha mudar, Pai. Muda a estrutura, Pai. Ó Deus, muda o sistema global, Pai. Muda a estrutura, Pai amado, Pai, meio da terra, Pai, para estar abençoando a tua filha e o teu filho, Pai. Não porque nós estamos impondo a ti, Pai, mas porque nós temos a certeza que o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece a nossa necessidade, o Senhor conhece o nosso interior, o Senhor conhece-nos por dentro e por fora, o Senhor conhece, Senhor, os nossos pensamentos, o Senhor esquadrinha o nosso coração, a nossa alma. Alabaxé, mandaravassumi, lamantui de forguené de canabracé. Ah, Jeová tremendo, meu Deus, meu Pai, eu coloco em tuas mãos, ó Pai, a cada foto, Pai. Deus, tu conheces, ó Pai. Oh Deus, tu conheces a aflição, tu conheces a angústia, Pai. Oh Deus, tu, Senhor, ó Pai, conhece, Senhor, a vida dos teus filhos, ó Pai. Eu venho clamar agora, Pai, pelo teu poder. Oh Jeová tremendo, eu venho colocar diante das tuas mãos agora, Jeová. Eu venho colocar diante da tua presença agora, Pai. Por isso eu clamo, Senhor, agora, Pai. Eu clamo, Senhor, pela bênção do alto céu, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Oh Deus, oh aleluia. Nos teus braços eu quero descansar.
pra ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor te conhece. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós já estamos no término do culto. Eu gostaria de convocar você agora neste momento